Olá, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Francisco e pra quem já me conhece, oi, oi, tudo bem? E hoje eu vou falar sobre a Trindade de Deus e falar, né, sobre ela e tudo isso e tentar explicar aqui da melhor maneira possível para vocês conseguirem entenderem, compreender. Primeiramente, né, a gente tem que falar o que é a Trindade de Deus. A Trindade de Deus é relatada na Bíblia, que nos apresenta o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Tá bom, beleza, mas primeiramente, para entender isso, a gente tem que tirar duas questões de linha. A primeira é que algumas pessoas acreditavam ao longo da história, né, e algumas ainda podem acreditar que eles são deuses, são três deuses no caso, né, só que não. E a segunda hipótese que o pessoal fazia muito era sobre que um tinha maior autoridade que o outro. E não. Por quê? Porque no final eles são um só Deus. Ok. Agora que eu já expliquei essa parte, você vai me perguntar, beleza, Francisco, mas como três seres podem ser um? Ah, logo a gente chega lá. Primeiramente vamos explicar quem são eles. Primeiramente vamos falar, né, do Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Quem é esse? Exatamente esse que eu acabei de falar. Ele é o Criador de todas as coisas, que fez todas as coisas, que deu o seu Filho Jesus para ser entregue na cruz e que está presente em todo o universo, o Deus soberano acima de tudo e de todos. Este é o Deus Pai, que criou tudo, fez tudo, formou tudo e verdadeiramente tem todo o poder. Então, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o seu Filho, Filho de Deus, que desceu aqui na terra, né? Deixou sua glória, veio aqui na terra para salvar todos os perdidos, que no seu tempo aqui na terra cumpriu seu ministério sem pecar, pagou um preço que a gente não poderia pagar, para que eu e você pudéssemos conviver com Deus Pai, para que a gente pudesse subir aos céus e poder morar agora com Deus Pai, porque Ele pagou o nosso preço na cruz, pagou nossos pecados, né? Que a gente não poderia pagar. Agora beleza, tá. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito que Jesus, após subir, né, aos céus, ele deixa aqui, né, na terra, ele vai, o Espírito Santo fica, para que o Espírito Santo operasse em nós a partir daí. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que opera em nossa vida, convence a gente do pecado, mostra pra gente o que é certo e o que é errado, que nos ajuda a pregar, nos ajuda a falar sobre Deus, faz a operação toda da obra que a gente conhece hoje. O ministrar, o cantar, a maioria das coisas que a gente vê hoje em dia, né, no caso nas igrejas e tudo, a maioria é feita pelo Espírito Santo. Ok, uma coisa que você tem que saber é que os três estão presentes na Bíblia em todas as épocas. Como assim, Francisco? Eles estão presentes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Há várias aparições de Jesus, né, que não fala que o nome é Jesus, claro, mas há várias aparições de Jesus na Bíblia, no Antigo Testamento. O Espírito Santo também. Há várias aparições dele quando o Espírito de Deus veio sobre Davi, só que uma parte que vocês vão entender, fala na Bíblia, né, lá em João. Aí João, lá no Testamento, fala sobre a criação. Ele fala o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. E fora esse texto, temos lá em Gênesis mesmo, quando Deus vai criar o ser humano, ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem. Não a minha, ele fala a nossa. E quem eram, né, esses outros seres, teoricamente, que eram Jesus e o Espírito Santo, além de Deus Pai. A outra aparição muito marcante que tem da Trindade é no batismo de Jesus, onde o Jesus, Filho de Deus, estava ali no batismo. Aparece a pombinha lá que representava o Espírito Santo, que o Espírito Santo estava ali, né, tudo. E a voz que vem sobre os céus, né, falando: este é meu Filho amado a quem me compraz, que é o Deus Pai. Então, no batismo de Jesus, houve as três aparições ao mesmo tempo. Eles são um só Deus, você tem que gravar isso. E como assim eles são mesmo Deus? Como assim eles são um? Primeiramente, João deixa claro que sem Jesus nada do que foi feito seria feito.
sem ele. Ou seja, ele mostra, de certa forma, que Deus e Jesus estão ligados. E o Espírito Santo fala o Espírito Santo de Deus, ou seja, ele é de quem? De Deus. Ele também está ligado ali com Deus. E uma forma mais fácil para você entender é, por exemplo, se você olhar o humano, a gente é formado por algumas coisas. A gente é formado por alma, espírito e carne. Ou seja, a gente, se for olhar, a gente também é 3 coisas ao mesmo tempo em um. Mas uma forma mais prática também de analisar isso é um pai de família. Por que um pai de família? Um pai de família, geralmente, né, é uma família comum. Ele é pai, então ele tem um filho, ele tem uma esposa, ele tem um pai ou uma mãe, ou os dois, né, se não tiverem morrido. Lógico que esse exemplo que eu vou dar agora, gente, é um exemplo bem superficial, assim, para entender as coisas de Deus. Mas vamos lá. Supondo que o pai, esse pai de família, para o filho, o que ele vai ser? Para o filho, ele vai ser um pai. Para a esposa, ele vai ser um marido. E para a mãe e para o pai dele, né, ele vai ser o quê? Um filho. Então ele é filho, ele é pai e ele é marido ao mesmo tempo. Uma única pessoa. Assim também Deus. É o mesmo Deus, só que ele tem essas certas funções, né, separações, que são Deus Pai, Jesus o Filho e também o Espírito Santo. Só que os 3 são Deus. Só que a diferença de Deus para nós é que, como ele é glorioso, poderoso e tem todo o poder e consegue fazer todas as coisas, ele consegue separar essas funções, ou seja, cada uma faz sua parte. Ou seja, é como esse pai de família, que ao mesmo tempo ele é um pai, ele é um filho e é um marido. É como se ele, que é um, agora supondo que seja esse pai de família, eu consigo me separar em pai, eu fosse lá, se separasse a minha parte de pai. Então eu fui lá brincar com meu filho. Aí minha esposa chega, eu separasse também, né, fosse lá pra minha esposa, ser o marido dela, e conseguisse separar e ser o filho da minha mãe. Ou seja, é isso, assim, um exemplo bem mais simples, né, pra vocês entenderem. Só que, claro, que as coisas de Deus são muito mais grandiosas, mas é um jeito que a gente consegue entender humanamente. Deus é um só. Essa separação de Deus, Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo são apenas funções e separações diferentes do mesmo Deus. Mas é um só Deus, que é o poderoso, o grandioso e tem todo o poder. E por isso ele consegue ser tão magnífico que consegue fazer uma coisa tão inacreditável assim. Porque ele tem todo o poder, toda a glória e toda a honra. E para ele seja todo louvor. Espero que vocês tenham entendido. Lógico que, como eu disse, as coisas de Deus, às vezes a gente não consegue entender com clareza. Mas eu dei uma forma um pouco mais simplificada e um pouco mais fácil, assim, de vocês conseguirem compreender. Lógico que a gente nunca vai entender por completo, porque Deus, ele está fora das nossas limitações humanas, ou seja, da nossa lógica. Porque Deus é soberano e ele é antes mesmo da lógica. Mas espero que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe cada um de vocês. E tomara que vocês continuem firmes no caminho de Deus, sem desistir. Com Deus, tchau!